Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal Aula EAD para mais uma videoaula de virtualização. E nessa videoaula eu quero mostrar para vocês como instalar o Hyper-V no Windows 10 e fazer a instalação da sua primeira máquina virtual. Vamos lá? Então eu estou no Windows 10 aqui, no meu caso eu estou usando a versão Pro. Você vai encontrar o Hyper-V tanto no Windows 8.1 Pro quanto no Windows 10 Pro. Não servem as versões Home do Windows, ok? Então, para a versão Professional do 8.1 e para a versão Professional do Windows 10, você tem a função do Hyper-V disponível. E como é que eu vou instalar lá na minha máquina? Eu vou entrar aqui em Iniciar, vou acessar o painel de controle, vou vir aqui em Programas, vou vir aqui Adicionar ou Desativar recursos do Windows. E nessa caixinha aqui, vou selecionar Hyper-V. Nota quando eu seleciono o Hyper-V aqui na parte de dentro, você tem ferramentas de gerenciamento do Hyper-V e plataforma Hyper-V selecionados. Vou dar um OK. Se por acaso você roda uma outra versão do sistema operacional e quer virtualizar, você pode usar o VirtualBox. E lá no portal aulaead.com você encontra um curso completo, 100% gratuito, com direito a certificado dessa ferramenta. É só acessar lá. Clica na imagem que apareceu aí no cartão e você vai ser redirecionado para o site. Então ele terminou aqui a instalação da função Hyper-V, ele pede para reiniciar o sistema. Eu vou reiniciar, a gente já volta com o vídeo. A máquina reiniciou aqui, eu vou abrir o Hyper-V aqui pela primeira vez, então eu vou vir aqui em Iniciar. Vou digitar assim, ó, Gerencie. E já apareceu aqui para mim, ó, Gerenciador do Hyper-V. Então abriu aqui o Hyper-V pela primeira vez no meu computador. Eu vou aproveitar aqui e dar um direito no ícone dele aqui, ó, fixar na barra de tarefas, para ele ficar sempre disponível. E vamos lá. Quando eu entro pela primeira vez aqui no gerenciador do Hyper-V, ele vai ter uma mensagem aqui para mim explicando o que faz o Hyper-V. Ó. Um servidor de virtualização é um computador físico, nesse caso esta máquina, né, que oferece os recursos necessários à execução de máquinas virtuais. As máquinas virtuais vão ser os outros sistemas operacionais que eu vou instalar aqui dentro. Então a gente vai chamar isso de VM ao longo do nosso estudo aí. Você pode usar o gerenciador do Hyper-V para criar e configurar e gerenciar máquinas virtuais em um servidor de virtualização. Você pode usar as máquinas virtuais para executar cargas de trabalhos diferentes. Cada máquina virtual é executada em um ambiente de execução isolado, o que oferece a você flexibilidade para executar sistemas operacionais e aplicativos diferentes em um computador físico. Então, o que a gente vai ter aqui basicamente? Eu vou criar várias VMs, várias máquinas virtuais. Em cada máquina virtual eu posso instalar sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, aqui eu estou usando o Windows 10. Eu posso instalar um Linux, um Windows 7, um Windows 8, um Windows 2012 Server, um 2008 Server, para criar diversos laboratórios, diversos ambientes de estudos diferentes. Lembrando que o Hyper-V é usado tanto para você estudar, que é o nosso caso aqui, quanto para você criar ambientes reais, onde você pode subir, por exemplo, servidores aqui dentro e atender a sua empresa com vários servidores virtuais que estão sendo criados nesse ambiente. A gente vai falar que o ambiente de virtualização está voltado para produção. Aqui no meu caso é um ambiente de virtualização, onde eu vou voltar esse ambiente para estudo. Vou vir aqui agora onde está DV7. Nesse menu lateral aqui, a gente vai encontrar um menu com todas as opções, ó, novo, importar máquina virtual, configurações do Hyper-V e assim por diante. Aqui no meio você vai ver as máquinas virtuais que você já tem criadas. Eu vou criar aqui primeiro uma placa de rede antes de criar a máquina, então vou vir aqui o gerenciador de computador virtual. Vou dar um clique e vou criar uma placa de rede para usar nas minhas máquinas virtuais. Quando eu vou criar uma placa de rede aqui, ele me tem três opções aqui, ó. Externo, vai criar um computador virtual, ou seja, uma placa de rede, que se associa a um adaptador de rede físico, de forma que as máquinas virtuais possam acessar a rede física. Se eu usar uma máquina com uma placa de rede desse tipo, a minha máquina vai usar a placa de rede fisicamente como se fosse um computador de verdade, podendo acessar a internet, podendo acessar outros computadores na minha rede local. Eu vou criar uma placa desse tipo primeiro aqui, ó. Então criar computador virtual, está selecionado aqui externo. Ele pergunta qual é a placa de rede que eu quero utilizar. Aqui no meu caso eu tenho duas placas, uma placa de rede sem fio e uma placa de rede cabeada. Vou escolher aqui a placa de rede cabeada, está selecionado rede externa aqui. Vou chamar o meu computador virtual placa rede LAN. Posso colocar algum tipo de observação aqui, não é meu caso, já está selecionado o que eu quero certinho. Vou dar um aplicar. Vou dizer que sim aqui. E criei a minha primeira placa de rede aqui, ó. Placa de rede LAN Gigabit externa. Usando a minha placa de rede de verdade.
Vou criar mais uma placa de rede, vou vir aqui em novo computador de rede virtual. Eu tenho a opção ainda aqui de interno. Vamos ver o que faz uma placa de rede interna. Uma placa de rede interna vai ser usada pelas máquinas virtuais em execução neste computador físico e entre as máquinas virtuais o computador físico. Um computador virtual interno não fornece conectividade para a rede física. Então vamos entender aqui. Se eu criar uma placa de rede interna que eu vou poder comunicar entre as minhas várias máquinas virtuais, então imagina, a máquina virtual 1 vai poder comunicar com a 2, com a 3, com a 4 e assim por diante. E também as máquinas virtuais vão poder se comunicar com este computador físico aqui, ó, que eu estou rodando o Windows 10 no caso. Eu tenho uma outra opção, que é a particular, que vai criar uma placa de rede virtual que só pode ser usada pelas máquinas virtuais que estão sendo executadas nesse computador físico. Então, entre a máquina virtual 1, 2, 3 e 4 eu vou ter comunicação, mas não vou me comunicar com esta máquina física que está instalado aqui, o Hyper-V. Então, eu vou escolher a placa de rede aqui de acordo com o que eu quero. Eu quero conversar com a minha máquina física, vou escolher interno. Eu quero usar a placa de rede de verdade para sair para a rede, vou usar externo. Ou eu quero somente comunicar entre as máquinas virtuais, o que é muito interessante quando você está estudando uma ferramenta e não quer atrapalhar nem a sua máquina física, nem a sua rede local, usar aqui particular para estudos. Eu vou usar aqui, criar uma rede particular aqui. Então, criar um computador virtual, rede privada, vou dar um nome para ele. Vou chamar ele aqui de rede privada Professor Ramos. Vou dar um OK, vou dar um aplicar. E agora eu tenho duas placas de rede aqui. Uma para usar a placa de rede real cabeada na minha máquina virtual e outra para mim utilizar uma rede que somente entre as máquinas virtuais. Vou dar um OK. Vou vir agora aqui na opção novo, máquina virtual. E vai vir um assistente aqui para mim criar a minha primeira máquina virtual. Vou dar um avançar. Vou dar um nome para minha máquina virtual. Aqui no meu caso eu vou instalar o Windows 2012. Então eu vou chamar a minha máquina de Windows 2012 Professor Ramos. Então tá aí, deu o nome para a máquina. Ele pergunta se eu quero salvar essa máquina aqui no lugar padrão, que é dentro da pasta Microsoft Windows Hyper-V. Eu vou mudar esse local, não gosto de guardar minhas máquinas aqui. Então eu vou escolher aqui, armazenar a máquina em outro local. Vou vir procurar. Dentro da minha unidade de dados aqui, que é uma outra partição, eu criei uma pasta chamada VM. Vou instalar aqui. É aqui que vai ficar guardado a minha máquina virtual. Então selecionar pasta. Eu acho bem interessante você mudar o local que a máquina vai ficar. Ou para você ganhar performance colocando isso, por exemplo, um disco SSD. Ou para você ficar organizado e facilitar você fazer um backup da máquina ou algo do tipo. Então tirei ela da pasta padrão, vou armazenar aqui, vou dar um avançar. Ele pergunta que geração de máquina que eu quero criar aqui. A geração 1 vai ser compatível com sistemas operacionais 32 bits e 64 bits. E vai fornecer um hardware virtual que funciona com todas as versões anteriores do Hyper-V. Então o Hyper-V que roda no 2008, no 2008 R2 e assim por diante. Agora a nova geração aqui, a geração 2, vai fornecer máquinas virtuais que dão suporte a recursos de virtualização mais novos, mais atuais. E tem um firmware baseado em um UEFI e exige um sistema operacional convidado 64 bits ou compatível. Então aqui vai depender muito do que você quer fazer. Eu vou instalar um sistema mais antigo, pode escolher geração 1. Quero compatibilidade com essa máquina virtual com outras versões do Hyper-V mais velhas. Vou escolher geração 1. Não, vou usar máquinas modernas, 64 bits, e quero compatibilidade apenas com sistemas operacionais Hyper-V mais modernos. Por exemplo, o que roda no 2012 e o que roda no 2010. Então vou escolher aqui geração 2, vou dar um avançar. Aqui ele pergunta quanto que eu vou dar de memória para essa minha máquina virtual. Então aqui no meu caso eu vou dar 2048. Eu posso escolher para deixar essa memória dinâmica ou não. O que é dinâmica? Ele vai expandindo essa quantidade de memória até 2048 conforme necessário. Se eu tirar o tique, no momento que eu ligar a máquina ele já vai utilizar os 2048. Então é uma pergunta aqui em relação à performance que você quer dar para a máquina, a quantidade de memória e se você quer que ela seja fixa, já ocupe 2048 de cara, ou se você quer que a máquina vá alocando essa memória conforme você vai utilizando. Vou deixar dinâmica mesmo, vou dar um avançar. Ele pergunta agora como que eu vou conectar essa máquina, se eu vou colocar uma placa de rede nela. E quando eu clico aqui, vocês vão ver que tem as duas placas que eu criei anteriormente. Vou escolher aqui a minha rede privada Professor Ramos. Vou dar um avançar. Ele pergunta agora sobre o disco rígido que eu vou criar nessa máquina. Nota que vai ser um disco VHDX.
E ele já vai criar aqui dentro da pasta que eu coloquei a máquina virtual, ó, VM, Windows 2012 Virtual Hard Disks, o tamanho do disco. E no caso aqui, esse tipo de HD que ele vai criar vai ser dinamicamente alocado, ou seja, ele vai aumentar de tamanho até o limite aqui, conforme você vai colocando, salvando arquivos dentro desse HD virtual. Eu vou criar esse HD com no máximo 20 GB. Aqui, vou dar um avançar. Eu posso escolher aqui instalar o sistema operacional mais tarde, abrir minha máquina e instalar depois, ou já escolher aqui qual é a mídia de instalação, o arquivo ISO que eu vou usar aqui em procurar. No meu caso aqui eu vou pedir para instalar mais tarde, vou dar um avançar. Ele me dá um resumo aqui do que eu escolhi na minha máquina, ó, o nome dela, a geração, a quantidade de memória, o tipo de rede que eu estou utilizando nela, aonde está salvo o meu HD virtual e o sistema operacional será instalado mais tarde. Vou dar um concluir. E está aqui a minha máquina virtual desligada. Se eu quiser ver as propriedades dela, basta dar um direito, configurações, e você vai ver todas as configurações da máquina. Aqui que eu vou alterar alguma coisa se eu precisar. Vai mostrar aqui para mim quanto ela tem de memória, qual é o processador que ela tem. Eu posso, por exemplo, aqui colocar mais processadores na máquina. Vou colocar 2 no meu caso, 2 núcleos, né? Vai mostrar para mim o disco rígido, o adaptador de rede que eu tenho na máquina. Então tudo pode ser alterado aqui depois. Vou dar um OK. Então vou ligar minha máquina aqui pela primeira vez, ó. Dei um duplo clique. E aqui está a minha máquina virtual. Vou minimizar aqui o Hyper-V por trás, só para a gente ter contato com a máquina virtual. Aqui eu tenho um botão para iniciar a máquina. Eu tenho um botão aqui para criar ponto de verificação. A gente vai ver isso depois. Posso vir aqui em arquivo, configurações, e ver de novo as configurações da minha máquina virtual. No meu caso agora que eu vou vir em mídia, ó. Não tem nenhuma mídia de DVD. Eu vou ligar minha máquina aqui primeiro, então iniciar. Logicamente que uma máquina virtual nova, quando você liga, ela não tem nenhum sistema operacional instalado. Então eu vou ficar com a mensagem aqui para mim, ó, dizendo que ele quer dar boot, por PXE, esse tipo de coisa. Então eu vou vir aqui no menu arquivo, configurações. Vou vir aqui em controlador SCSI, vocês vão ver que não tem nenhum tipo de drive de CD. Então eu vou colocar aqui a unidade de CD, adicionar. Vou dar um aplicar. E agora que eu tenho uma unidade de CD, ó, eu vou vir aqui, ó, firmware, e vocês vão ver aqui a ordem de boot da minha máquina, a ordem de inicialização. Vou colocar o CD para cima, então mover para cima de novo. Vou dar um OK. E aqui no menu, ó, mídia, unidade de CD, eu vou inserir um disco. Então vou apontar para minha ISO. Aqui no drive D, ó, ISO. Eu tenho a ISO do Windows Server 2012, pode ser qualquer sistema operacional. Vou dar um abrir. E agora, como se fosse uma máquina real, ó, coloquei o CD de instalação na máquina. A máquina está aqui na tela dizendo que não tem sistema operacional. Já arrumei a ordem de boot. Eu vou inserir um Ctrl+Alt+Del. Eu posso apertar esse botão aqui, ó. Agora pediu para pressionar qualquer tecla para iniciar pelo CD. Eu vou fazer de novo aqui, ó, Ctrl+Alt+Del, apertei a tecla e está iniciando aqui o CD de instalação na minha primeira máquina virtual criada com Hyper-V aqui no Windows 10. E agora eu vou para a instalação do Windows Server 2012. Vou fazer a instalação rapidamente. Se você quiser mais detalhes sobre a instalação, tem videoaulas lá no site professorramos.com sobre esse assunto. Então aqui o padrão, né, português do Brasil, ABNT avançar, instalar agora. Ele pede aqui o serial, a chave. Então inserir a chave aqui, avançar. Ele pergunta qual é a versão que eu vou instalar. Eu vou instalar aqui a versão com Geek, com ambiente gráfico. Podia instalar aqui o ambiente só com shell, né? Só com linha de comando. Vou instalar aqui o Windows com ambiente gráfico, avançar. Aceito o contrato aqui, avançar. Vou fazer a instalação personalizada. Vou pedir para ele gerenciar o disco automático aqui. Então eu vou dar um avançar, ele vai automaticamente criar aqui as partições para mim. E agora inicia aquela parte que você já conhece aqui da cópia dos arquivos. Vamos aguardar. Então a máquina reiniciou. Então ele pediu para mim inserir aqui uma senha para o meu servidor. Concluir. Então está aí minha primeira máquina virtual instalada. Para entrar aqui, para inserir o Ctrl+Del, você pode clicar aqui em cima. Vou inserir minha senha. Ele pergunta que a resolução que eu quero dar para a tela. Vou deixar assim mesmo. Conectar. O 2012 Server que inicializou e abriu aqui o gerenciador do servidor, o painel.
Bom, está aí a sua primeira máquina virtual instalada no Hyper-V no Windows 10. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a videoaula. Lembrando que vamos continuar com esse assunto aqui no site professorramos.com com mais videoaulas de Hyper-V no Windows 10. Essa foi a primeira. Que no aulead.com você encontra diversos treinamentos de informática, todos com certificado, com uma equipe de professores especialistas. E curte o Facebook aqui, professorramos.com, para ficar por dentro de várias novidades. Até a próxima!